E aí pessoal, boa noite. Galera, eu vou iniciar logo aqui, tá? Mais uma aula do curso de Excel. Vou abrir aqui no nosso Classroom, como é de praxe, mostrando a vocês as atualizações, explicando mais uma vez como vocês devem estudar o curso e tudo mais. Né? Aqui vocês têm materiais do curso, tá? Aqui um formulário que eu peço que vocês estejam preenchendo, eu verifico de fato quem está preenchendo isso aqui, isso que inclusive faz parte da avaliação. Quem está ao menos se preocupando em preencher esse formulário é importante, pessoal. Aqui o script de estudos, né? Vocês podem clicar aqui em ver material, que eu sugiro que vocês sigam essa orientação aqui. Eu até adiei essa aula 06 aqui que vocês estudam para essa última semana, né? Para que vocês sigam, né? A próxima atividade aqui provavelmente vai ser a atividade 6, que eu dei uma segurada para que vocês se atualizem aqui nas atividades, tá? Então eu vejo que alguns estão fazendo, é normal, não todos, 5 aqui, 6 que estão fazendo, tá? Para você concluir o curso, você precisa aí ter realizado ao menos 80% dessas atividades, tá? Vão ser em torno de umas 10, então você vai ter que fazer pelo menos 8, tá? Quando eu colocar as próximas, vão vir umas 2 ou 3 de uma vez, para poder voltar a se atualizar nas atividades, né? Então, dê uma segurada agora. Lembrando que a gente só tem esse mês aí de estudo para vocês fazerem as atividades, né? Então, vocês têm aí até o dia 31. Aula, provavelmente, eu ainda não tenho certeza, a gente só vai ter aqui essa dia 10 e 17. Mas provavelmente do dia 24 e 31, obviamente não teremos, né? Mas eu poderia ajustar e jogar para o dia 23 e dia 30. Só que eu não tenho certeza se eu vou poder fazer isso. Mesmo que eu não possa, nada impede de vocês utilizarem, né, essa semana aqui, a última semana de dezembro, né? Na verdade, essa uma semana aqui, do dia 17 até o dia 31, até o dia 30, para fazerem as atividades e deixar o curso em dia. Aqui eu vou aumentar um pouco. Aqui nas aulas gravadas, né? Nas aulas remotas, vocês têm as gravações dessas aulas que a gente tem aqui. Repito, essas aulas aqui remotas, esses encontros, é mais para que vocês se organizem quanto ao curso. Deixa eu ver se tem alguém. Aqui não, solicitou ainda não. Estou gravando para ficar gravado. Tá, deixa eu só pegar aqui o link. Sei que eu estou um pouco mais cedo hoje. Né? Lembrando aí que o link fica também no grupo do WhatsApp. Então, são aulas importantes. Caso você não participe e queira ver o que o professor orientou, como fazer alguma dúvida do curso, a gente também, você pode ver na aula, mas a gente também comenta alguns assuntos que são dados no conteúdo em si gravado, né? Então, o curso em si são essas aulas aqui, né? A gente está, por exemplo, a gente está falando mais ou menos, começando a entrar aqui na aula 6, curso, fórmulas e análise de dados, que a gente já começa a falar de tabela, entrou o Thiago aí, a gente já começa a falar de tabela e tudo mais. Boa noite. E aqui também fala de gráficos dinâmicos e análises básicas variáveis. Provavelmente vai ter mais uma aula aqui, onde eu vou finalizar mostrando alguns recursos um pouco mais avançados do Excel, que não foi mostrado até em todas as aulas anteriores, e também mostrando conteúdos que já foram mostrados, né, como forma de revisão. Só para que vocês tenham ideia, até a aula 5 em si é um Excel mais básico, tá?
é o basicão do Excel, do 1 ao 5. Aula 6, que eu já entro falando de fórmulas mais avançadas, de análise de dados. Se a gente abrir aqui, inclusive ela tem 1h30, 1h26, ela poderia até... Aula 5 também um pouco, mas a aula 5 ainda é básica. Normalmente essas aulas é de 1 hora. Então a aula 5 tem quase 2, e a aula 6 tem 1h30, e a aula 7... Acho que a aula 7 eu esqueci de postar. Essa daqui tem 1 hora só. Deixa eu só compartilhar logo ela. Análises com tabelas e gráficos dinâmicos. Então é um pouco mais avançada, né? Já é um pouco mais, sai mais do Excel básico, do que você encontra por aí. Essa daqui é o início dessas análises. Aqui nessa aula aqui eu estou mais apresentando os recursos mesmos, tá? De análise. Algumas funções, deixa eu aumentar aqui um pouquinho. Algumas funções, de ordem, funções aleatórias. Então são muitos, aqui limpou mais, né? São muitos recursos interessantes nessa aula 6. Então por isso que eu deixo a aula 6 agora aí por um bom tempo, inclusive também a aula 7. E agora a gente vai partir, a partir dessa semana, mais para só atividades. Por quê? Porque praticamente o conteúdo todo está aqui. Você assistindo a aula 5, você faz, até a aula 5 você faz todas essas atividades aqui até a 5. Certo? Aula 6 e aula 7, que fala mais de análises dinâmicas, de tabelas dinâmicas, de segmentação, de vários recursos mais avançados, inclusive a aula 6, que ela é bem ampla, 1h26, fala muito disso. A aula 7 eu repito, inclusive, conteúdos que está na aula 6, que são importantes e tudo mais. E a aula 8 que vem por aí, que é a última aula. Essa aula ela é mais para meio que reforçar o conteúdo da 6 e da 7 e trazer alguns recursos novos, né? Principalmente quanto ao uso do Power Query, que é um recurso um pouco mais avançado do Excel, que aí não entra de forma nenhuma na parte básica do Excel, entra mais na parte, digamos, de intermediário para avançar. Mas a gente já dá umas entradas aí em assuntos intermediários do Excel. Como eu estava dizendo, não sei se já estavam todos, da aula 1 à aula 5 é um Excel mais básico. A aula 6 e 7 e a 8 que eu ainda vou postar é um Excel, que inclusive a 8 nem está no YouTube, é um Excel já entrando mais de intermediário aí para, não diria avançado, porque eu considero o Excel avançado quando você começa a trabalhar com programação dentro do Excel. Mas não é o caso aqui. Mas é um Excel intermediário, onde você trabalha com tabela dinâmica, com recursos dinâmicos, com totais, subtotais, vários recursos aí que eu falo na aula 6 e reforço na aula 7. E na aula 8 eu reforço mais ainda e trago um pouco já do que é o Power Query, usando o Power Query e tudo mais. Né? Então assim, é um pouco mais avançado aí esse aula 8, né, no que a gente está vendo. Então, eu já posto aqui, porque vocês já podem estudar isso aqui. Né? Não tem atividade 6 e 7 ainda, nem atividade 8, mas vai ter. Mas da atividade 6 à atividade 10, digamos assim, que é um segundo módulo dentro desse mesmo curso. Tá? Da atividade 1 a 5, são um Excel mais básico. Da 6 a 10, um Excel um pouco mais bem elaborado. Certo? Mesmas coisas as aulas. Da aula 1 a 5, também, mais básico. Da 6 a 8, não tem 10 aulas, da 6 a 8, já é suficiente para você fazer as atividades de 6 a 10 aqui. Até porque a atividade é um passo a passo do que eu estou fazendo, né? Então não é difícil de fazer. É só assistir o vídeo, fazer a prática que vai fazer com que você aprenda. Beleza? Então vamos lá. O que é que a gente faz então nas aulas remotas? A gente conversa sobre o curso, como eu estou falando aqui agora, explico do curso, tiro dúvidas que vocês tragam, né, das atividades e tudo mais. Quem tiver com o som ligado aí, eu peço para que incomoda um pouco. E nas aulas remotas também dou um assunto
relativo mais ou menos ao que está sentado aqui. Pessoal, eu peço para vou precisar desligar aqui para não incomodar, tá? Microfone, Graça. Deixar desligado. Deixa eu voltar aqui. Então, a organização está aqui, né? Desculpa, aqui é para vocês preencher esse formulário. Eu quero saber como vocês estão estudando. Repito, pela não sei quantas vezes. Não adianta você estar aqui na terça-feira assistindo, ouvindo eu falar. Vou ser bem sincero. Se for para você ouvir eu falar aqui e não fazer atividade nenhuma, você não vai aprender Excel, nem vai. Se seu interesse é certificado, você também não vai ter. Então, é melhor estar assistindo novela. Pode se divertir mais. Se você está aqui, é porque você vai seguir esse script de estudo. É porque você vai assistir a aula e você vai fazer todas as atividades. Se você fizer 80% das atividades do jeito que eu pedi, ok. Também, no mínimo 8 das 10. Beleza? Então, Montei com minha mãe e o Elvis hoje. Isso, valeu, Jones. Beleza? Então, é isso aí. Então, a aula remota de hoje é a número 8, né? A gente já está quase 2 meses aqui. Número 8, mas a gente vai ter aula aí 9 e 10. E aí as aulas remotas a gente para certinho aí no dia 17, certo? Provavelmente. Se eu puder dar aula aqui dia 23 e 30, eu ainda dou mais 2 aulas com vocês sem problema nenhum. Senão, vocês vão ter esse tempo aqui para botar as atividades em dia, porque o curso vai em si até dia 31. Tá? Antes que me pergunte, Thiago, é possível fazer em janeiro? Não sei, vou ver. Ficou faltando o quê? Ficou faltando, das 10 atividades, ficou faltando 8? Não, não adianta. Você não vai, vai fazer uma coisa mal feita. Das 10 atividades, Thiago, eu fiz 6, faltam 4, ok. Faltam 2 ao menos para ser o mínimo, né? Vou fazer essas 3 ou 4 em janeiro, ok. Falta uma, ok. Eu estou acompanhando as aulas, né? Ok. Eu sou um professor exigente, tá, gente? Quem me conhece sabe. Professor exigente na dedicação. Você está aqui, você quer aprender. Se você quer aprender, você tem que, ao menos, assistir essas aulas gravadas. São 8 aulas só. Aqui sim você pode só assistir, tentar fazer o que eu estou fazendo lá, né? É o que vai fazer com que você aprenda. Agora aqui não, aqui você tem que fazer e enviar. Vão ser 10. Eu não botei mais para vocês dar uma segurada e vocês colocarem em dia aí. Mas eu estou vendo aqui, atividade 5, só 2 pessoas. E normalmente eu tenho 6, 7, 8 pessoas assistindo aula. No momento aqui eu tenho 3, mas eu vejo que tem ativos aí 6 alunos, né? Então, cadê os demais? Tá? Então, vamos lá. Vamos para o conteúdo de hoje, que é um pouco do que está já aqui nessa aula 6, 7 e 8, nessas aulas 6, 7 e 8. Veja só o que eu vou fazer hoje. Eu tenho aqui aquelas aqueles tutoriais, né, que eu trago para vocês. Tem esse tutorial de fórmulas e funções, eu acho que é esse aqui. É esse. Vou tentar abrir ele aqui com planilha de Google. Só para dar uma geral e mostrar isso para vocês, que vocês podem usar esse material também aqui para estudar, que é uma revisão geral de fórmulas aí de maneira geral. Por exemplo, tem fórmulas que estão aqui que vão estar só nessa aula 6 aqui, né? 6, 7 e 8, tá? E eu vou mostrar algumas coisas para vocês. Eu já vinha mostrando essas fórmulas na aula passada, né? Falei da função ABS. São funções que você não vai usar muito. Mas o que é essa função ABS aqui, ó? A ABS. Ela vai só calcular o módulo desse número, né? Se você botar aqui ABS de 2, por exemplo, de menos 2, né?
O valor absoluto de menos 2 é 2. Só isso. A função aleatória, que ela vai trazer um valor aleatório. Tá? Ah, não estou exibindo. Beleza. Aí, só agora vem ela me falar. No problem. Mas fica na gravação, né? Qualquer coisa. A função aleatória, que ela traz um número aleatório entre 0 e 1. Certo? Aqui, ela está trazendo 98, por quê? Porque eu multipliquei por 100 na fórmula. Igual aleatório vezes 100. Por isso que deu esse valor aqui. Cada vez que eu modificar aqui, ela vai trazer um valor diferente. Tá? Se eu quero apertar a tecla de função aqui. Ó, tá vendo que ela muda? Deu um espaço aqui, ó. Os valores ali vão mudando. Então, sempre que for usar essa função aleatória, se você precisar de um número, é muito normal você usar essa função aleatória para gerar um número, para ordenar um conjunto de dados, por exemplo, de forma aleatória. Né? Você tem um conjunto de dados e você cria uma coluna com valores aleatórios para você ordenar esse número. Eu falo muito disso nesta aula aqui, se eu não me engano, essa aula 6. Tá? Por isso que vocês têm que assistir essas aulas. Estou usando aqui o Google Sheet, tá, gente? Só para mostrar. Essas são as mesmas fórmulas. A função de arredondar é uma função que vai arredondar de acordo com as casas decimais. É bem difícil usar. Aqui no Google Sheets, veja que é parecido com o Excel, assim, né? Algumas funções, mas é bem mais, recurso é bem menor, né? Eu uso o Excel porque esse curso não é no laboratório, tá, gente? Se esse curso fosse presencial no laboratório, eu teria que usar o Google Sheets, porque aqui não tem Excel. Mas como vocês estão em casa, né? Lembrando que para fazer esse curso você precisa obrigatoriamente ter um computador. Só pelo celular. Não, velho, não se engane. Impossível. É impossível. Não se engane. Não, eu vou fazer. Não se engane. Você tem que fazer no computador. Ah, tem um Excel aplicativo. Não, cara. Não perca seu tempo para aprender desse jeito. Quando fizer as coisas, faça com excelência. Vai cozinhar um bolo? Vou. Sei fazer o bolo? Sei. Faça gostoso, meu. O máximo que você sabe fazer. Pare com isso de querer, eu quero fazer o bolo de qualquer jeito e quem quiser que coma. Não. Pare com isso que eu aprendo aqui, eu quero o certificado para botar no meu currículo. Não, porque você está fazendo errado. Se você fizer, se o seu pensamento for isso. Eu digo isso em sala de aula direto. Fazendo errado, galera. Certificado não tem valor. Certificado desse não tem valor. Valor é o seu conhecimento. Por que não tem valor, professor? Porque na hora que o cara quiser te reprovar numa entrevista de emprego, ele te reprova, porque ele vai pedir para tu fazer uma fórmula no Excel e tu não vai saber. Por isso que eu sou super exigente, principalmente nesses cursos EAD. Eu formo apenas um, mas eu sei que aquele cara aprendeu, ou aquela, né? Ou aquele cara no sentido geral, aprendeu. A pessoa aprendeu, ela se dedicou, ela fez as atividades, ela vinha para aula. Agora, achar que vai assistir aula, não precisa disso, galera. Quer só assistir aula? Vai para o YouTube, tem aulas muito melhores do que a minha aí. Agora aqui, a diferença é que você vai ter um professor, né? Aqui eu acho que ela não funcionou porque se é uma função fatorial, não precisa saber essa função fatorial, é muito difícil de ser usada. Eu estou ajustando ela aqui. Por quê? Mas isso foi bom eu ver. Não sei, tá fato, talvez no Excel ela tenha outro nome, mas ela faz a mesma coisa. Ó, não existe fatorial de menos 1. Precisa saber o que é essa função fatorial, não, tá, gente? É raiz quadrada, a função raiz. O que vocês precisam entender é o seguinte. Essa aula aqui, para concluir mesmo, o que vocês precisam entender é o seguinte, galera. Como se usa funções? Por exemplo, a partir do momento que eu tenho uma função ímpar, uma função raiz, uma função
aqui mod é compreender a função. Se eu for no próprio ChatGPT e pedir para ele aqui, por exemplo, eu vou abrir aqui, tem uma aba dele que eu falo de Excel. Pronto, aqui na função soma C. Explique-me como funciona a função raiz do Excel. Ele vai fazer uma explicação, vai trazer a raiz quadrada. O que você tem que entender é como é uma função. No Excel você vai digitar na barra de fórmulas igual raiz e um número. O que você tem que entender é o que são esses parâmetros das funções e o que ela retorna. Ele está dizendo, tem um parâmetro que ele chama de número, vai ser bem fácil de entender, óbvio, né? O valor do qual você deseja calcular esse quadrado deve ser um número positivo, a função não aceita números negativos. E aqui ele mostra que você precisa entender isso. Ah, vamos para uma função mais complicada? Opa, desculpa. Bora. Bora para uma função mais complicada. Função ímpar. Não sei nem o que é que faz essa função ímpar. Né? Ela vai arredondar, por exemplo, aqui, ó. Arredonda 1,5 para cima até o número ímpar. É muito difícil você precisar disso, né? Mas, por exemplo, se eu botar aqui ímpar 1,5, o que é que significa isso? Né? Como é que funciona a função ímpar? Se eu botar aqui, ó, igual ímpar, ele vai me dizer, ó, arredonda um número para cima até o número ímpar mais próximo. Ela vai, ó, tem um parâmetro aqui, um valor. Se eu botar aqui 1,5, ele vai arredondar para 2 ou para 3? Para 3, porque é o número ímpar mais próximo. Né? Para 3. Então, essa também é fácil de entender. Aqui eu tenho, cada aba desse arquivo, eu tenho uma função. Né? Aqui é a função de multiplicar. Vou multiplicar dois números, que você também pode usar o quê? O asterisco para multiplicar. A função par, essa função par, acho que é essa função ímpar, ela para cá. A função π, para retornar o valor de π, né? É igual a π, ela não tem parâmetro de entrada, não tem uma entrada, ela retorna o número de π. Uma função de potência, por exemplo, aqui ele está calculando o quê? 5 ao quadrado. Se eu pedir aqui igual, se eu botar aqui igual potência, ele já está dizendo um número elevado a uma potência. Ele está dizendo, ó, a base e expoente. Estou usando o Google Sheets, tá, galera? Como exemplo aqui, tá bom para vocês diferenciarem um pouco e verem como é no Google Sheets. Então, ele já tem dois parâmetros. É isso que vocês precisam entender, pessoal. Separado por um ponto e vírgula, onde o primeiro parâmetro é a base da potência e o segundo parâmetro é o expoente. Então, se eu boto aqui 5, ponto vírgula 2, eu estou pedindo para ele fazer 5 ao quadrado. Ele vai me retornar um 25. Eu poderia também fazer isso como igual 5, chapeuzinho, cadê o chapeuzinho? Espaço, quadrado. É a mesma coisa, o operador de elevar o quadrado no Excel, no Google Sheet. Tá? Vou apagar isso aqui. Função de soma, todo mundo já conhece. O que é que você precisa entender, por exemplo, da função de soma, que é muito importante? Galera, quando você escreve aqui, por exemplo, já falei disso, mas deixa eu repetir. Soma a parênteses. Olha como estão os parâmetros de soma. Tem um valor, ponto e vírgula. Então já sei que ele recebe aqui um valor, que é uma célula, um intervalo de células, tá? Contínuas, ponto e vírgula e um outro valor entre colchetes, ponto e vírgula é reticência. O que significa isso? É isso que vocês precisam entender. Porque aí vocês vão entender qualquer fórmula. Primeiro eu sei que a fórmula soma é para somar valores. Agora o que é que ela vai somar? Bem, ela recebe um valor 1. O que é o valor 1? É um intervalo de células, pessoal. Pode ser uma célula, duas, mas é um intervalo contínuo de célula. Por exemplo, pode ser isso aqui, ó. Ela bota, ó, de A2 até A4. Eu já posso fechar aqui e tchau, 50. O que é que ele está somando? Somando um intervalo contínuo de A2 até A4. Eu só estou passando para a função soma um parâmetro, que é o valor 1. Eu não estou passando o valor 2. Não estou passando nada, só estou passando esse intervalo de células aqui para a função soma somar. Tiago, e quando é que eu vou usar esse outro, por exemplo,
esse outro aqui, ó, valor 2. Aqui no Google Sheets é até melhor, ele mostra até melhor. Isso funciona da mesma jeito no Excel. Bem, você vê que se você quiser usar outro parâmetro aqui, que tem outro intervalo de células, você tem que botar um ponto e vírgula aqui, ó. E agora sim você vai me passar um outro parâmetro de valores. Contínuo também. Pode ser uma simples célula. Por exemplo, pode ser esse valor aqui, ó. Então vai ser a célula 6. O que é que ele está somando agora aqui? De A2 até A4, ponto, vírgula, e valor 2, que é a célula 6. E eu posso botar outro parâmetro, outra entrada para ele somar? Pode. Por que eu sei que pode? Aqui, ó, um ponto e vírgula aqui depois de valor 2. É o valor 3, o valor 4. Por isso que ele está botando reticências. Você pode passar vários valores aí. Agora, cada valor desse é o quê? Um intervalo de células contínuas ou uma única célula. Por exemplo, aqui está sendo de A2 até A4, ponto e vírgula. Como não é contínuo, eu tenho que botar um ponto e vírgula igual a 6. Se eu quiser somar esse outro valor aqui agora, aqui, ó, C6. Se eu quiser somar agora esse, aqui, ó, A7, ponto e vírgula, esse, ponto e vírgula, esse, ponto e vírgula, esse. Somo todo mundo. Está dando 354. Ele está somando esse contínuo com esse, com esse, com esse, com esse, com esse. Ah, eu poderia fazer isso mais fácil. Como? Vou apagar todo mundo. Só para mostrar novamente. E eu faria o seguinte, ó. O primeiro intervalo vai ser esse. Ponto, vírgula. O segundo vai ser esse contínuo aqui, ó. Ponto, vírgula. E o terceiro vai ser esse aqui. Ele vai somar esses três. Agora, veja a diferença. Ó. 2 pontos e ponto, vírgula. 2 pontos é um intervalo. Eu estou indo de A2 até A4. Ponto, vírgula é o outro intervalo. Contínuo de células. De A6 até A8, ponto, vírgula, o outro. Está dando 354. Qual é a diferença aqui? Que eu tenho que entender isso. Todo mundo já entendeu o valor 1, ponto, vírgula, o segundo valor. Preste atenção. Por que valor 2 está entre colchetes e valor 1 não? Porque valor 2 é opcional. Eu passo se eu quiser passar na função. O valor 1 é obrigatório. Então eu posso fazer isso aqui. Eu não preciso passar o valor 2, eu estou só passando o valor 1. Se eu quiser passar o valor 2, eu passo agora e digo que é isso aqui. E o valor 3 também é opcional. Está tudo dentro do colchete. Ó. O valor 3 é o reticência aqui, valor 4, 5 e assim por diante. Agora eu tenho que separar cada parâmetro por um ponto e vírgula. Isso funciona para soma, isso funciona para média. Tá? Olha essa função aqui, ó. Soma quadrado. Soma quadro. O que ela faz? Ela soma os quadrados dos valores. Funciona igual ou não funciona igual a soma, gente? Olha, mesma coisa. Você já entendeu como funciona a soma? Você vai entender como funciona praticamente todas as funções. Porque soma e média, eles têm esse parâmetro aqui que é bem mais complexo do que, por exemplo, a função par, a função ímpar e assim por diante. Então, o que é que essa função soma quadro faz? Bota o mouse aqui que ela diz, ah, não sei não. Vem no chat GPT, cara, vem aqui, ó. Explique-me de forma resumida como funciona a função soma quadro. Vamos ver o que é que ele diz. Calcula a soma dos quadrados dos números fornecidos. Olha, perceba que é bem parecido ao que está lá, né? Só que ele chama de número aqui, o que ele chama de valor lá no coisa. Então, por exemplo, ele está explicando aqui no chat GPT é perfeito, que ele até explica a você, ó. Ele está fazendo o que é soma quadro de 2, 3 e 4. É 2 ao quadrado mais 3 ao quadrado mais 4 ao quadrado. Certo? Que é igual a quanto? A 4, não menos não, tá? Isso é um igual aqui. A 4 mais 9 mais 16, que dá 29. Quem lembra da hipotenusa? Quem lembra aqui da hipotenusa? Estudou isso. A soma dos quadrados dos catetos, né, galera? Quem lembra? A soma dos quadrados dos catetos. Né? Então vamos lá. Deixa eu ver aqui. Quem lembra da hipotenusa? Lembra disso? Eu vou desenhar aqui na aula de matemática agora.
Imagina um triângulo aqui retângulo. Faz de conta que está reto, isso aqui está reto, isso aqui está reto. Eu vou fazer assim. Isso aqui é um ângulo de 90 graus. Isso aqui é o cateto 1. Isso aqui é o cateto 2. Isso aqui é a hipotenusa. Se eu sei essa distância aqui, vamos dizer que daqui para cá meça 5 metros. Daqui para cá, 5 metros. E aqui tem a 7 metros. Como é que eu sei o valor de H? Qual é a distância desse ponto? De A para B tem 5 metros. De A para C tem 7. Qual a distância de C de CB? CB é igual a quanto? H ao quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos. É só calcular isso aqui, né? É que assim não. Pronto. C1 ao quadrado vai ser 2 ao quadrado. Então, H ao quadrado é igual a 5 ao quadrado, a soma dos quadrados. Parecendo lá aquela função. Então, H ao quadrado é igual a 25 mais 49. Que dá quanto? Dá 69 com 74, né? Se eu não estiver errado. 49 com 20, 69. Com 4, com 5, desculpa, 74. Então, H é igual a raiz quadrada disso aqui. Tira a raiz quadrada disso aqui, se eu não estiver errado. Alguém me corrige aí. Não pode errar essa hora da noite já, né? 74. Pronto. Então, H é 8,6 aproximadamente. Essa distância aqui é aproximadamente 8,6 metros. Certo? Então, imagine isso aqui agora. Essa fórmula resolve isso. A soma dos quadrados dos catetos. Ó. Aquilo ali é o quê? Quem é a hipotenusa? Vou botar aqui. Ó. Hipotenusa, o H, vai ser quem? Igual a soma dos quadrados, soma quad. Quem é o valor 1? 5. É isso? E o valor 2, 7. Vamos ver lá. 74? Não, mas ele é a raiz quadrada. Então, aproveitando, eu já sei como é que se calcula a raiz quadrada. Como é que eu calculo a raiz quadrada disso aqui? Eu vou botar assim, Eu vou fazer assim, Vou dar um Ctrl X aqui, Ctrl V. Soma quad. Soma quad é isso aqui. Eu vou calcular igual a raiz. Já tenho aqui, ó, calcular a raiz quadrada desse valor aqui. Né? Que a gente, não, mas eu não preciso fazer isso. Eu posso fazer isso já aqui dentro. Hipotenusa é isso aqui, ó. Esse resultado aqui eu jogo dentro da raiz. Eu chamo a raiz, é uma função dentro da outra. Você já tem que saber fazer isso. E dentro da raiz eu jogo o resultado desse soma quad. Uma função dentro da outra. Quem não entendeu isso aqui, me diga. Tá? Isso aqui, ó. Vou aumentar para vocês. Ele vai primeiro calcular a soma desses quadrados, ou seja, 5 ao quadrado, mais 7 ao quadrado. E esse resultado, que dá 74, ele já está botando aqui, é calculado a raiz quadrada dele, e esse valor da raiz é o que está aqui na hipotenusa. Óbvio que aqui está 5, 7, mas eu poderia dizer que cateto 1 e cateto 2 é 5 e é 7. Né? E aqui, em vez de eu botar 5 e 7, eu boto o quê? É B4 e aqui eu boto B5. É a mesma coisa, tá? Só para mostrar para vocês. Alguém não entendeu, fala. Certo? Truncar uma função para
truncar um valor também em decimal, por exemplo, 8.9, eu quero truncar, ele vai truncar para 8. Tá? Uma função um pouco usada, vamos ver outras aqui mais. Soma-se, tá, aqui eu já falei dessas funções tudinhas, são altamente importantes. Soma-se, conta e num, conta e valores, conta vazio, conta e sim, média, mediana, modo único, mínimo, máximo, menor, maior, média sim, todas essas funções, não dá para eu falar tudo hoje. Todas essas funções, além de estarem aqui nesse material, e vocês precisam estudar isso aqui, gente, para poderem entender, elas estão nessas aulas básicas aqui, ó. Aqui, ó. Essa daqui é mais de gráfico. Essa daqui, ó, funções condicional e lógicas. Na aula 4. Funções de datas, proc_x, proc_v, tá? Então, o que é que eu não quero terminar a aula sem mostrar a vocês? É a importação de valores. Eu vou usar o ChatGPT para isso. Então, eu só vou ter aí mais 5 minutinhos aqui só para mostrar um. Eu tô falando aqui, cadê o tempo? Nem sei onde tá, que eu não uso muito esse aplicativo. Mas eu vou mostrar só o que é essas funções. Soma-se. Soma-se, ele vai somar, pessoal, de acordo com uma condição. Por exemplo, ele vai somar de A2 até A7 usando, olha, primeira coisa, soma-se, vamos entender. Intervalo, critério e intervalo de soma. Eu já sei que intervalo de soma é um parâmetro opcional, tá? Ele de colchetes. Intervalo é o intervalo onde ele vai verificar os critérios. O critério é o valor do critério. E o intervalo de soma é o que ele vai somar. Então, por exemplo, se eu quiser somar aqui, eu tenho essa galera aqui. Aqui eu vou botar. Esse manteiga tá sem nada, tem nada não. Eu tenho essa planilhazinha aqui, esses dados aqui. Se eu quiser somar, é porque aqui no Google Sheet ele não mostra. Se eu baixar aqui esse no Excel, vocês baixarem essa planilha no Excel, tem 3 tutoriais aqui, tá? Acho que é essa. Se vocês... É porque quando eu salvo ela dá errado. Ela aqui já fica no Google Sheet. Eu acho que eu tenho ela aqui. Deixa eu ver se eu tenho. Eu não. Mas é de menos. Ela mostra a função, sabe, galera? Ela mostra a função que aparece aqui, sabe? Não mostra já o resultado. Ela é como se fosse o seguinte. Eu já planejei para ela mostrar que eu acho que eu teria que fazer... Apresentar como... Deixa eu ver aqui se eu consigo. Formatar... Isso, deixa eu ver só aqui. Não, é isso que eu quero não. Estou lembrando aqui no Google Sheet onde é que eu vou. Teria que perguntar no ChatGPT, mas só de menos. Para ficar mostrando essa função. Então, por exemplo, quando eu vou abrir aqui no bloco de notas, não tem jeito. Eu digo que não vou falar, mas eu sei que é importante. Então, esse é o intervalo de A2 até A7. Ele vai olhar aqui de A2 até A7. O que é que ele vai olhar aqui? Onde tem o texto frutas. Onde tem o texto frutas. Então, ele achou frutas aqui.
Então, vá de C2 até C7 e some os correspondentes. C2 até... Então, ele vai somar aqui só 800 e 1.200, por isso que está dando 2.000. Tá? Aqui ele já está somando vegetais. Ó. É normal a gente escrever o texto assim, diretamente? Não, mas aqui é para você entender a função. Tiago, então aqui no lugar de frutas poderia ser uma célula. Poderia. Se é uma célula, por exemplo, eu poderia fazer assim. Ó. Frutas. E aqui usava essa forma. Aqui, ó, frutas. E aqui, ao invés de eu colocar o texto frutas, eu coloco a 13. Deixa eu ver o que é que deu erro. É, porque tem que apagar o texto frutas, né? A 2.000. O que ele está vendo? Olhando de A2 até A7. Olhando isso aqui. Comparando onde tem o A13 lá, que é frutas. Onde frutas aparece. Achou aqui e aqui. E somando o que tem de C2 até C7 correspondente. Que nada mais é esse e esse. Nada mais é esse resultado. Funcionaria também se eu estivesse procurando, eu quero somar só as tomates, só as maçãs, só as frutas, só os vegetais e assim por diante. Eu posso escrever o nome aqui. Vegetais, isso é uma fórmula muito usada, tá? Pegar essa fórmula aqui. Eu não vou, lembrando, eu não vou fazer isso. Se eu fizer isso, vai bagunçar, porque ele aqui vai descer de A3 até A8, né? Não é de A3, é de A2 até A7. Muito cuidado quando for usar o subpreenchimento. E é de C2 até C7. Porque se eu botar de C3 até C8, vai dar branca aqui. Beleza? Assistam aí as aulas. Por isso que eu não falo tanto aqui, porque o objetivo aqui não é de dar o conteúdo. É uma revisão, enfim. Fórmulas aqui, ó. PROC-V e PROC-H. Fórmulas importantes. Quer ver? Eu posso vir aqui no Excel. Explique, fale... Não vou falar do mesmo jeito. Explique-me a função somacia. Então, somacia. Ele vai dizer exatamente o que eu acabei de falar para vocês. O detalhe é, que eu não falei, por que o intervalo soma está entre parênteses? Entre colchetes, pessoal. Ele diz aqui, inclusive, que o intervalo soma é opcional. Porque talvez o que você queira somar é exatamente o próprio intervalo. Né? Aqui, ó, intervalo, que é esse parâmetro, é o intervalo onde os critérios serão aplicados. Critério é a condição, né? Por exemplo, eu quero o texto maçã, eu quero um texto... Quando você quiser, inclusive, comparar valores, você bota entre aspas. Por exemplo, eu quero só os valores maior que 10. Some só o que é maior do que 10. O intervalo de soma é opcional, porque muitas vezes o intervalo que você quer somar é o próprio intervalo. Por exemplo, digamos que eu quisesse somar aqui só os valores maiores de 1.000. Então ele vai somar 2.000 e 12.000. E 8.500. Ele não vai somar o 400. Como é que eu faria isso? Como é que eu faria essa fórmula? Igual, soma, se... Ele já vai dizer, qual é o intervalo? Esse intervalo. Ponto e vírgula. Qual é o critério? Maior, eu boto assim, ó, com essa sintaxe, tá? Entre aspas, maior do que 1.000. Então, ele vai olhar só os valores que é maior do que 1.000 aqui, de A9 até A12. Ponto e vírgula, não precisa botar a soma. Porque eu já sei que é para somar esses próprios valores. Quando isso é possível? Só quando o intervalo de critério é o próprio intervalo que você quer somar. Né? Ele entende isso, não precisa você botar aqui, né? De A12 até A9, porque de A9 até A12 não precisa fazer isso. Ele vai funcionar do mesmo jeito. Porque isso são números. Né? Quando o próprio intervalo de critério, que é o intervalo que você quer somar, você não precisa botar esse último parâmetro. É opcional. Tá? Beleza, galera? Dúvidas? Estou concluindo aqui já com o PROC-V e o PROC-H. Função PROC-V e PROC-H. São funções que você vai procurar. Olha aqui. Você vai, qual é a chave de pesquisa? É o primeiro parâmetro, é o que está em B12. Então, eu quero procurar o código 3
Aonde? Em um certo intervalo. Veja que o código de pesquisa e o intervalo são obrigatórios. Qual é o intervalo? De A3 até A6, até C6. Então, ele até fixou aqui, ele está procurando aqui dentro. Mas está procurando 3 aonde? Veja, o PROC-V, ele vai procurar sempre na vertical, o V é de vertical. Então, ele vai procurar sempre aqui, ó, na primeira coluna da matriz. Então, por exemplo, aqui, ele está procurando B12, que é esse valor 3 aqui, nesse intervalo A3 até C6, que é aquela planilha que está de amarelo ali, né? Aquele intervalo de dados que está de amarelo. E ele vai procurar isso aonde? Sempre vai procurar na primeira coluna. Então, ele vai procurar o número 3 na primeira coluna. Ele vai achar aqui. Uma vez encontrando, o que é que você está dizendo? Vá no índice, que é o índice? Índice 3, certo? E traga o valor que está lá. Veja que o último parâmetro classificado, ele é opcional. A gente entende ele. Então, ele vai procurar o número 3 nesse intervalo aqui. Mas ele não procura aqui em cargo nem salário. Ele procura só na primeira coluna. Então, você tem que ver se vai funcionar para o que você quer. Então, ele encontrou. Uma vez ele encontrou, ele vai trazer o valor de professor ou vai trazer o valor 1000. Mas o que é que você está pedindo aqui? Você está pedindo a terceira coluna da matriz. Então, a terceira coluna é 1000. Veja, não é a terceira coluna porque é na letra a terceira aqui não. Se esse conjunto de dados estivesse aqui, seria a terceira coluna, não seria a sexta coluna. Veja que funciona do mesmo jeito. Procure B12, que é esse cara, de D3 até F6 agora. Procure aqui. Então, ele vai procurar na primeira coluna da matriz. Ele não vai procurar na coluna D toda. Certo? Ele vai procurar aqui, nessa matriz aqui que a gente chama. Esse intervalo. Vai procurar aqui. Código não é 1, 2, 3. Achou o 3 aqui. Uma vez encontrado, traga o valor que está na terceira coluna da matriz. Primeira coluna da matriz, segunda coluna da matriz, terceira coluna da matriz. Valor 1000. Certo? E aí, o falso significa que quando você traz esse falso, significa que a procura é por um valor exato. Tá? Veja. Deixa eu ver se no chat ele me dá um exemplo. Explique-me. Ó. Ele até falou aqui mais da função soma-se. É assim que se estuda, tá, gente? Ele trouxe um exemplo aqui. Eu vou logo para o exemplo. O valor procurado, primeiro. A table array, que eu estava chamando de matriz, né? O índice da coluna, que eu falei. E o procurar intervalo falso para uma busca exata. Verdadeiro para uma busca aproximada. Nesse caso, a gente está usando falso. Então, por exemplo, aqui, ó, ele está procurando C1, 101, de A1 até C3. De A1 até C3. Considerando que aqui é a coluna A, B e C, né? Linha 1, 2 e 3. Então, ele vai achar 101 aqui. E traga o que está na terceira coluna. Ou seja, ele vai trazer o preço. Agora, procure 101 exato. Ele só procura se for exatamente 101. Certo? O PROC-H é a mesma coisa, só que ele procura na horizontal. Ao invés de ele procurar código, produto ou preço, ele vai procurar código 101 ou 102. Aqui. Então, ele vai procurar 101, aqui achei. Traga né, de A1 até C3. Então, ele procura na primeira linha. Sempre ele vai procurar. O PROC-V procura na primeira coluna. O PROC-H procura na primeira linha. 101 achei. E traga o que está na terceira linha. 2,50. A mesma coisa. Certo? Existe o PROC-X, gente. É o que eu uso. Não tem todas as versões. Mas ele é bem melhor. Ele é mais versátil. O PROC-X. Existem outros, né? Trazendo as melhores. O PROC-X
é parecido, mas como é que ele funciona? Ele tem um valor procurado, ele tem a matriz, e ele tem uma matriz de retorno, o modo correspondência e o modo pesquisa. Vamos lá. Aqui você já entendeu o valor procurado. Se não compreender bem o PROC-X, eu deixo aí para vocês pesquisarem e me perguntar melhor na próxima aula. Já estamos no final. Mas, ó, alguém está falando aí? Talvez no Excel não tenha, né? A gente tem que olhar se tem um PROC-X. Mas é muito, muito mais versátil. Tiago falou. Então, ó, o PROC-X ele faz o seguinte. Ele vai procurar tanto na vertical quanto na horizontal. Veja como é que ele funciona. Ó. Ele quer o valor 101. Você vai passar só exatamente a linha, no caso aqui, a coluna, né? Onde você quer procurar e de onde você quer retornar. Então você está passando a 2 e a 3, você não passa mais código, por exemplo. A 1 é isso aqui, a 2 e a 3. Você vai passar só a 2 e a 3. 101 e 102. Você está mandando ele procurar 101 em A2 e A3. Veja, sempre eu estou separando por um ponto e vírgula. Então, procure aqui 101 e 102 e retorne o que está em C2 e em C3. Então, ele vai achar o 101 aonde? Em A2. Vai retornar o que está em C2. Simples. Ele não necessariamente mais procura só o que está na primeira coluna, PROC-X. Se você quisesse procurar caneta ou lápis e trazer o preço de caneta ou lápis, você botaria aqui, procure caneta de B2 até B3 e traga o que está de C2 até C3. Basicamente é isso aí o PROC-X. Aqui você está mandando, ó, procure 102, né? Daqui até aqui, seja de B1 até C1 e traga o que está em B2 até C2. Traga o que está em B2, caneta, até C2 é o lápis. Não vai trazer lápis, né? Resolve as limitações perfeitamente, né? Em qualquer direção e não necessariamente procurar só na primeira coluna. Galera, o que eu quero que vocês façam, já imaginem aqui, porque isso vai ser parte da atividade 6, é que vocês vão precisar usar, por isso que é importante essa aula, usar o ChatGPT para gerar dados. E veja o que eu vou fazer agora rapidamente. Digamos que você quer gerar um conjunto de dados, e você não tiver aí, você vai pedir para o ChatGPT gerar. Ó, gere um conjunto de dados de acordo, eu vou ser mais simplório aqui, tá, por causa da hora, com as regras abaixo. Mas isso aí quando vocês forem começar a fazer, Shift Enter para não solicitar, tá, gente? Shift Enter para você escrever abaixo aí, ChatGPT. Você pode dizer assim a ele, quais são as regras? Você pode dizer, gere 50 exemplos. Primeira regra. Segunda, considere os seguintes campos para as colunas. Aí você bota aqui, bota aí, nome do cliente, vírgula, e data de nascimento, vírgula. Aí você pode botar estado, anúncio, né? Faça do seu jeito, tá? Estou só sugerindo, não precisa copiar isso aqui não. Vírgula. Aí eu vou botar aqui quantidade de compras realizadas. Vamos dizer que ele está com quantidade de compras realizadas na empresa. Início data da primeira compra. Vamos considerar desde quando ele é cliente, né? Data da primeira compra, quantidade de compras realizadas. Aí você pode dizer assim, valor total de compras realizadas. O que mais?
bababá, casado ou solteiro, se tem filhos, sim ou não. Você pode considerar mais aí. Para cada campo, seja bem criativo. Tente utilizar dados que façam sentido. Estou só tentando aqui o que vem na minha cabeça, tá? Separe, isso aqui é altamente importante, os valores por um delimitador. Vou deixar ele escolher esse delimitador, tá? Pode ser um ponto e vírgula, pode ser uma vírgula, uma tabulação. Concentre os estados em apenas 3 federações. Para não ficar muito espalhado, tá? Você puder depois criar gráficos e coisas mais bem elaboradas. Deixa ele escolher as federações, por ser Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco, enfim. Crie clientes com idades. Aí ele vai de acordo com a data de nascimento, ele vai ter que calcular isso, né? Entre 18 e 80 anos. Tá. Vamos lá. Vamos ver se ele consegue aí. Ele usou uma barra reta, ó, e pediu para eu baixar os arquivos. Acho que ele baixou aqui para o downloads. Tá aqui, ó, cliente underline data. O que é que vocês vão ter que saber fazer isso aqui? Seja no Excel, seja no Google Sheet. É importar isso aqui. Eu vou abrir o Excel. Vocês já sabem fazer isso, mas eu queria mostrar isso nessa aula, porque eu falo disso aí nessas outras aulas e é importante. Então, vou abrir aqui. Deixa eu fechar esse tutorial Microsoft. Taxa dia 3. Esse aqui de 3 de dezembro foi hoje, né? Tá, vou criar um arquivo novo. Como é que eu trago aqueles dados para cá? Dados, obter dados, pode vir aqui do texto CSV, do arquivo, e eu posso botar aqui nessa opção texto ou CSV. CSV significa como separate values, valores separados por vírgula. Veja que aqui ele criou esses dados, ó, eu vou abrir esses dados aqui para vocês. Ele criou esses dados separados, ó, por uma barra reta, tá vendo? Criou nomes aqui, Carlos Pereira. Era para eu ter dito a ele, não repita o nome dos clientes, né? Não sei se ele repetiu. Então, ó, quando eu venho aqui onde está o obter, ó, vou tentar obter esses dados, ele está separado por uma barra reta. Né? Então, ele está tentando obter aqui. Ele mesmo vai tentar ele já conseguiu. Eu já fiz isso na aula passada, né, eu acho. Ele não entendeu bem aqui essa parte. Você pode botar isso aqui como... Ele não entendeu, ó. João, como ficou. Se acontecer, você procura aqui o TF8. Pode ser o 32, o TF8, já funciona. Tá? Ele
já trouxe, mas se você botasse aqui personalizado uma barra reta, né? Então ele achou, Fernanda Costa nasceu nesse ano, do Rio de Janeiro, ele botou Rio, São Paulo e Minas. Ó. Fez 4 compras, começou a comprar no dia 3 de dezembro. Começou hoje, já tem 4 compras, né? É solteiro, valor total das compras, isso aqui é em reais, e tem fim. Pronto. Uma coisa importante, vocês podem tratar esses valores, você pode simplesmente chegar aqui já detector e carregar no Excel. Já fiz isso. Mas tem uma opção aqui de transformar dados que vai te levar para essa ferramenta que eu só vou introduzir para vocês, que é o Power Query, como vocês estão vendo aqui em cima. Tá? Essa é uma ferramenta poderosa para você tratar esses dados. Então, por exemplo, tudo que você vai fazendo aqui de alteração, ele vai colocando aqui ao lado. Veja que aqui os tipos, a primeira coisa que você tem que olhar é os tipos. O nome do cliente está um texto, ó, um ABC aqui. Data está ok. Estado é um texto também. Quantidade é 1, 2, 3. Aqui está texto, ok. Este valor aqui está 1, 2, 3, mas eu não queria assim. Né? Eu queria esse valor fosse um valor decimal. Então eu clico aqui e coloco um número decimal. Ou, deixa eu ver aqui. Deixa eu botar o número decimal se ele... Ah, ele já botou, substituir, adicionar nova etapa. Ele colocou como um decimal, mas eu quero colocar aqui, deixa eu ver. Usando a localidade, se ele tem. O computador está querendo travar. É um pouco pesado, tá, gente? Isso aqui você não vai encontrar, acredito, no Google Sheets, tá? Aqui ele vou deixar ele como moeda. Português Brasil, isso. Ok. Pronto. Ele detectou dessa forma. Se eu eliminar aqui a etapa, ele tira. Eliminando a etapa, ele tira. Eu posso vir novamente, colocar moeda aqui, deixa eu ver se só de uma vez. Adicionar uma nova etapa. Veja, não sei se é isso que você quer. 4 milhões, não sei o que, talvez tenha ficado um número alto. Né? Você pode editar isso num próprio Excel como aqui dentro. O curso não vai entrar profundamente nessa ferramenta. Mas como na aula passada eu só falei que ela existia, né? E na aula 8 eu vou dar aí umas dicas usando ela. Ok. Eu vou fechar e carregar. Veja que ele carrega como uma tabela e uma consulta. Né? Veja que os dados reais não estão aqui. Isso aqui tem uma tabela e tem uma consulta. Né? Isso eu vou falar isso mais na aula 8 e tudo mais. É onde eu vou comentar mais fortemente isso. Né? Mas veja que os dados reais são esses aqui. Se eu alterar os dados aqui, vão ser alterados aqui dentro do Excel, porque isso é uma consulta aqueles dados. Se eu quiser cancelar essa consulta, isso é uma consulta aqui aqueles dados. Veja que o ChatGPT que gerou isso para mim. Vou fechar aqui, vou fechar aqui. Eu tenho isso é uma tabela, todo mundo já sabe que é uma tabela, tem um nomezinho, ó, cliente, underline dado, mas isso é uma consulta a dados externos do Excel. Então, os dados reais estão ali. Se eu adicionar um dado aqui, desculpa, naquele Excel, naquele cliente data aqui, ele já sei que vai ser adicionado também diretamente aqui. Lembre que isso é uma consulta. Tá? Se eu adicionar um dado aqui, ó, Tiago, né, e pedir para atualizar essa consulta aqui, ó, ela some. Some. Tá? Porque esse dado não existe lá na consulta. Ele está atualizando a consulta, ele está consultando o dado externo novamente. Beleza, era só isso. Tá? Eu vou parar por aqui, senão eu vou dar meia-noite e fico falando. Só para vocês saberem que existe. Todo mundo já entende o que é uma tabela. Pessoal, o curso de Excel é isso aqui. A base, essa aqui já é a parte intermediária. Vocês precisam estudar essas aulas aqui. 6 e 7 e a 8 que vem pela frente. Tá? Que eu vou fazer um materialzinho sobre esse editor aí. Sobre o uso de tabelas e consultas aqui no Excel. Beleza? Então, galera, eu vou parar a gravação. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar.